Olá, meu nome é Angélica. Quando eu falo o meu nome para vocês, eu me lembro da história que Deus tem feito na minha vida. Eu não preciso falar mais nada além do meu nome. E quando você diz, oi Angélica, você está reconhecendo que basta nós sermos nós, Angélica, Laura, Ângela, Karen. A gente não precisa dos títulos, a gente não precisa de mais nada. Deus deu um nome para cada um de nós. E o seu valor está em quem você é. Bom, então sobre as músicas que o louvor escolheu para hoje. A primeira delas dizia, o teu amor não falha. A segunda dizia que o meu conforto está em teu amor. Em teus braços é o meu descanso. E a terceira música dizia, ele sara a minha alma. Gente, se nós realmente cremos que ele sara a minha alma, que o amor dele não falha, e que nos braços dele nós encontramos conforto e esperança, em teus braços é meu descanso, por que nós mulheres temos tantos problemas e dilemas emocionais? Alguma coisa não está batendo. Alguma coisa está errado. E quando eu pedi para o Senhor uma palavra, eu faço isso. Eu não sei se funciona para você, mas eu faço isso. Senhor, me dá uma palavra. Aí o primeiro livro da Bíblia que vem, e eu peço um número, eu vou lá e olho. Tá? Não é superstição. É uma coisa comigo e com Deus. E aí, Deus me deu Hebreus 11. Se você quiser acompanhar, Hebreus 11. Mas Deus me deu Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Aí eu continuei lendo essa palavra de Hebreus e eu vou dizer para você que é uma palavra que batida para quem vem estudando a palavra de Deus sobre fé, né? E aí tá lá, toda aquela, como é que eu vou dizer? Toda aquela história que mais parece aquela parte de genealogia da Bíblia. Então assim, pela fé, vamos lá. Pela fé Abel, depois vem pela fé Enoque, pela fé Noé foi usado. Depois lá embaixo, no versículo 8, pela fé Abrão, pela fé o pai Abrão. De novo lá no 12, pela fé Abrão, pela fé Isaac, pela fé Jacó à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos. E ainda meu coração não estava tocando, não estava entendendo. No 22 dizia, pela fé José. No 23, pela fé Moisés. Pela fé Moisés, eu disse, meu Deus do céu, tanto homem aqui. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Pela fé os profetas. Pela fé caíram os muros de Jericó. Aí parece que se abriu assim na minha frente o versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Aí, aconteceu algo dentro de mim. Eu disse, só um pouquinho. Fui lá no começo de novo e comecei a contar. O autor de Hebreus faz referência a 14 homens. E Hebreus 11, ele é conhecido como a galeria da fama, a galeria dos homens mais importantes em termos de fé. Dos homens, veja bem. Nessa galeria dos homens mais importantes pela fé, tem uma mulher. Mas essa mulher não deveria ser Sara, não deveria ser Maria, a mãe de Jesus, não deveria ser Rebeca, não deveria ser Ana, que clamou por um filho. Todas as mulheres que tiveram dificuldades imensas para engravidar. Sara teve dificuldade para engravidar, Rebeca teve dificuldade, Ana teve dificuldade. Maria era uma menina e teve que acreditar que ela era usada por Deus. Meu Deus, a minha cabeça deu uma... Por que Raabe? E nessa parte ainda, o autor de Hebreus ainda fala, a prostituta Raabe. Eu disse, Senhor, a única mulher digna de ser lembrada como uma heroína de fé era uma prostituta que nem era judia.
Ela não era nem do povo de Deus. A Raabe, ela era uma mulher que morava em Jericó, na terra de Canaã, que Deus já tinha dito que ia ser destruída por ele. E aí eu fui estudar a história de Raabe. E aí lá, Raabe, Antigo Testamento, no livro de Josué. Josué mandou os espias. O Josué, para avançar na terra de Canaã, ele tinha que primeiro derrubar Jericó. E Jericó era muito bem cercada por muros. E Raabe era uma prostituta que morava no muro. Então era muito fácil a prostituição para ela, porque tanto os de dentro da cidade quanto os de fora, os estrangeiros, tinham acesso a ela. Então foi olhar a história. Vamos olhar um pouquinho da história, a gente precisa entender aqui o contexto. Lá em Josué, capítulo 2, diz o seguinte: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Ou seja, sempre tem um fofoqueiro, né? Sempre tem, pode ter certeza. E aí o rei ficou sabendo, foi lá na casa dela. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Olha só a ousadia dessa mulher. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade, até fiquei sabendo que eles vieram, mas eu não sabia de onde eles vinham. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles foram embora. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Aqui, Raabe mentiu. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinha os escondido sob os talos de linho que haviam arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem de Jordão. E logo depois que saíram, a porta foi trancada. Ou seja, ela despistou os homens que estavam atrás dos espias mandados por Josué. Então ela teve uma estratégia aqui. Deus dá estratégia quando a gente está em apuros, gente. Então, antes dos espiões de Deus, né, se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. O que Raabe está dizendo para eles? Olha só, eu ouvi falar desse Deus de vocês, um Deus que abre o Mar Vermelho. Eu quero conhecer mais desse Deus aí que faz esse tipo de milagre. E eu decido honrar esse Deus, e por isso que eu estou escondendo vocês aqui. E aí ela diz assim, ó: Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. Ela fez um trato com esses espias. A única coisa que eu quero em troca é que vocês protejam a minha família. A nossa vida pela vida de vocês, os homens disseram. E eles fizeram um trato de que quando eles voltassem para destruir Jericó, eles não iam acabar com a Raabe e nem com a família dela. E eles disseram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela como uma corda, pois a cava em que morava fazia parte do muro da cidade. E elas lhe disse: vão por aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se por lá 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens disseram: estaremos livres do juramento, se, quando nós entrarmos na terra, você não tiver amarrado um cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Lá no final, versículo 21, ela diz: seja como vocês disseram. Assim ela os despediu e eles partiram. Logo depois, em Josué 6:22, os homens de Deus cumpriram a promessa. Eles destruíram
Josué mandou que eles destruíssem, e Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, ou seja, todo Israel já tinha ouvido falar de Raabe, e tirem ela de lá com todos os seus parentes, conforme vocês haviam prometido a ela. Deus cumpre promessa. Se você receber uma promessa de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da família e deixaram o local fora do acampamento. Depois eles incendiaram a cidade inteira. Não sobrou nada para contar a história em Jericó. Tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe, veja bem, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós colocamos essa palavra diante de Ti, Pai, para que Tu fale aos nossos corações a respeito de fé, Pai, a respeito de dependência de Ti, a respeito do Teu amor, que é o nosso único refúgio, a nossa única esperança, Senhor. Com muito temor e tremor, Pai, me usa para que eu seja a Tua boca, Tuas palavras, Santo Espírito, nesse lugar hoje, Pai. Toca os corações que precisam ser transformados e restaurados em nome de Jesus. Raabe vivia em uma cidade condenada por Deus e onde outros deuses eram adorados. Mas mesmo assim, ela estava lá, na galeria da fama. Porque é preciso muita fé, é preciso muita coragem para se opor a tudo que ela conhecia. A única coisa que ela conhecia é deuses pagãos, deuses que não podiam lhe dar nada, lhe suprir nada, e uma coisa que ela fazia, que era a necessidade de se prostituir para encontrar o seu sustento. Era uma mulher cujo único interesse era o que ela tinha para oferecer em termos de beleza, em termos de sexo. E aí eu pergunto para você, qual era o nível de autoestima de Raabe? Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser cuidada. Se uma mulher se envolve com tantos homens assim, existe algo dentro de Raabe que não estava bem. Algo que quando ela encontra Deus, Deus restaura ao ponto dela ser digna de estar no rol das mulheres que mais tiveram fé. É natural do ser humano buscar conforto em várias coisas. Talvez muitas de nós chegaram aqui até Jesus como uma última alternativa. Buscamos ou outras religiões, ou outras experiências de fé, ou em compras, ou em relacionamentos. É isso que a gente vai falar hoje. Raabe era uma mulher sem direção e sem propósito até encontrar o Deus de Israel. Deus tem propósitos para a sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, não importa quanta dor teve o nosso passado, não importa quantas decepções amorosas, quantos problemas emocionais, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Tudo mudou quando Raabe conheceu a Deus. E eu quero falar para você que a fé vem primeiro pelo ouvir. Lá no versículo 6 dizia assim, ó: pois temos ouvido o que Deus fez com o Mar Vermelho. E isso é confirmado lá em Romanos 10:17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Minhas irmãs, a nossa mente tem que estar cheia da palavra de Deus, pois se nós confiarmos nos nossos pensamentos, no nosso coração enganoso, nós podemos muitas vezes tomar as decisões erradas. Até o momento em que Raabe encontra Deus, ela confia nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias razões. Quando ela começa a ouvir falar do que Deus fez na vida dos egípcios, que acabaram morrendo no Mar Vermelho, Deus fez milagres para que o povo de Israel chegasse à Terra Prometida. Quando ela começa a ouvir sobre quem é Deus, os pensamentos dela a respeito dela mesma começam a mudar.
E ela encontra coragem para uma nova vida. Imagine a ousadia de uma mulher que bota homens desconhecidos dentro de casa. Essa ousadia já não vinha mais de Raabe. Quando ela olha para Deus, Deus já começa a despertar nela um sentido de propósito. Deus tem algo a mais para mim. Esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, esse é o nosso Deus. Deus não muda. Então, primeiro aprendizado aqui que a gente tem com Raabe, colocamos a nossa fé em ação quando confiamos na palavra de Deus. Raabe decidiu entregar as suas feridas para Deus, porque uma mulher escravizada a homens, da forma como ela era, uma mulher usada sexualmente da forma como ela tinha muitas feridas abertas. Talvez toda a história de Raabe, aqui a Bíblia não fala da idade dela, mas provavelmente toda a história de Raabe, a única companhia dela foi as suas próprias feridas e o jeito de cuidar dela que só ela sabia. Ela não sabia qual era o jeito de Deus de cuidar. E aí Deus diz para ela: larga suas feridas para mim, eu vou mudar a tua história. Raabe, quando encontra Deus, ela diz: eu não aceito nada menos do que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim está lá em Israel. Eu vou para onde Deus me leva. Deus muitas vezes quer nos tirar de situações, nos tirar de zona de conforto, nos leva para outros lugares. Raabe nesse momento não teve medo do abandono e da solidão. Eu vou para onde Deus me levar, porque Ele estará comigo. A primeira coisa que Deus coloca no coração de Raabe é que Deus não é Deus de confusão. Se Deus está te motivando a tomar decisões, a mudar a sua vida, a mexer em relacionamentos, a te tirar de lugares que você achava seguro, é porque Ele tem algo melhor para você. Raabe nem imaginava o que Deus tinha para ela. E falando de autoestima, a única coisa que eu penso a respeito do autor de Hebreus, do motivo pelo qual botou Raabe, uma mulher que nem era judia, era pela sua capacidade de mudar a sua história com base na fé em Deus e não nas suas próprias convicções. Como se ela cantasse: o teu amor não falha, encontro conforto em teus braços, Ele sara a minha alma. A todo tempo parece, eu imagino Raabe, imagina ela indo para um lugar que ela não conhecia, estigmatizada pelo passado. E a Bíblia, quando se refere a Raabe, fala que ela era prostituta, lá em Tiago 2, 24, 25. Tiago, no Novo Testamento, Tiago, irmão de Jesus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? O que Tiago está dizendo aqui? A ousadia dessa mulher de abandonar tudo por uma nova direção em Cristo. Porque Raabe toma consciência: o meu jeito de fazer as coisas não tem dado certo. O jeito de Deus de fazer as coisas funciona. E aí, capacidade de mudar a sua história com base na fé e não com base no que ela conhecia a respeito dela mesma. Se ela ficasse em Jericó, ela seria destruída com toda a cidade. Então, às vezes, é preciso coragem para tomar uma direção que a maioria não está tomando. Nem sempre a voz da maioria é a voz correta. Somente Raabe e a família dela se salvaram. Mas eu quero falar sobre a autoestima de Raabe. Uma mulher que tem vários relacionamentos, uma mulher que está confusa em relacionamentos, uma mulher que aceita relacionamentos que machucam, é uma mulher que não está bem. A liberdade de ter vários homens, na verdade, era uma escravidão que Raabe vivia. Como fica a autoestima? A nossa autoestima, ela baseia os nossos comportamentos.
A nossa autoestima, ela dá sustento às coisas que nós toleramos e aceitamos. Mas Deus diz que nós não podemos mais fazer as coisas com base no que nós pensamos a nosso respeito, mas com base no que Deus pensa a nosso respeito. Toda vez que eu quero fazer as coisas com base no que eu penso de mim, é muito perigoso. Porque tem dias que eu me acho feia, tem dias que eu não acho que eu mereço amor, tem dias que eu acho que eu não tenho que estar aqui na frente falando com vocês. Tem dias que eu acho que eu tenho que emagrecer não sei quantos quilos. Tem dias que eu me comparo com as mulheres das redes sociais. Nós estamos sempre em busca de preenchimento da nossa autoestima. E a nossa autoestima não pode determinar os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Se uma mulher está com baixa autoestima, ela permite que todos façam dela o que querem. Até Raabe encontrar Deus, todos os homens fizeram o que queriam de Raabe. Deus não nos chama para esse tipo de relacionamento. E Raabe, depois eu vou contar para vocês o que aconteceu com Raabe. Raabe deixa evidente os seus problemas de alma, a sua codependência emocional e a sua dependência emocional. Relacionamentos doentios. Olha só. Lá no versículo 12, ela diz assim, ó: jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha irmã, e tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Vocês perceberam que em nenhum momento Raabe disse: Senhor, me leva. Em nenhum momento Raabe pediu pela própria vida. Isso é disfuncional. Raabe dava evidências de que ela estava com problema. Deus não nos chama para cuidar de todo mundo antes de cuidar de nós mesmas. Raabe dá traços de algo que nós chamamos de codependência emocional, que é a necessidade disfuncional de ser importante para os outros. Raabe estava preocupada com a sua família, não é porque sobrava amor, era porque faltava amor. Ela fazia isso por uma compulsão por ser amada. Raabe é o que eu chamo de mulher falsa empoderada. Sabe o que é uma mulher falsa empoderada? Ela parece decidida, ela tem opiniões fortes, ela cuida de todo mundo, ela tem a solução para todo mundo, ela controla todo mundo, ela oferece ajuda sem que ninguém peça. Ela diz como os outros devem pensar, como os outros têm que ser. Ela poda os outros para que eles não cresçam, sob a alegação de que quer poupá-los. Ela não deixa os outros crescerem e terem as suas próprias quedas. Ela infantiliza os demais. É a falsa empoderada, porque por dentro ela está desesperada por ser amada. Ela está desesperada para ser importante para alguém. Quer ver um tipo de mulher assim? A mulher compulsiva em mudar um homem. A mulher que acha que vai mudar um homem. Um homem que não quer mudar. Você precisa estar num relacionamento inteira. Não existem duas metades num relacionamento. Duas metades num relacionamento vai dar problema. Nós precisamos estar inteiras e nos somar com uma outra pessoa. Esse é um relacionamento saudável. Você não foi chamada para ser mãe do seu parceiro. Você foi chamada para ser companheira, esposa, amiga. Mas Deus trata a codependência emocional quando Ele diz: você não precisa fazer tudo o tempo todo. Você é amada por mim. Você é minha filha amada. Deixa eu operar o milagre da transformação em você.
que aquele que estiver do seu lado vai ver que eu sou Deus que faço todas as coisas. E o dependente emocional. Raabe também dava traços de dependência emocional e a gente oscila nesses dois mundos. O dependente emocional é aquele que sempre precisa da direção de alguém. É aquele que olha para todo mundo como alguém muito grande e eu muito pequenininho. É aquele que não consegue exercer liberdade e nem autonomia sem o grande outro. É aquele que evita confronto, concorda com a opinião da maioria para não ter problema, idealiza pessoas e relacionamentos e tem a esperança em homens, em amigos, espera a validação de pessoas. Pessoa que morre e se descobre que alguém não gosta dela, fica mal por dias. E o pior, é uma pessoa que cai facilmente em chantagem emocional. Ela facilmente se culpa e se sente responsável pelas emoções do outro. Eu estou brabo porque você me deixou brabo. Eu te agredi porque você me provocou. Eu bebi porque você falou algo que eu não gostei. Quero dizer para você algo bem sério. O Evangelho veio para nos confrontar. Codependência emocional e dependência emocional, as duas situações são pecados. Quando eu faço esse estudo, eu me dou conta que está perigosa a minha codependência emocional. Se a gente não aprende a dar nome para as coisas, a gente não consegue lutar contra elas. Eu me vi, entre ontem e hoje, em pelo menos umas 3 situações familiares, onde eu estava exercendo isso da codependência emocional. Não deixando que os meus, lá em casa, vivessem as suas próprias quedas, as suas próprias dores, as suas próprias decisões de encontrar Cristo. O que eu posso fazer pelos meus filhos lá em casa é mostrar o que Deus faz na minha vida. Mas eu não posso estar todo dia esfregando a Bíblia na cara deles. Por que as duas situações são pecados? O codependente, por querer ser Deus. E o dependente, por colocar pessoas no lugar de Deus. Todos nós, minhas irmãs, andamos nessa linha tênue. E nós precisamos cantar mais vezes. O teu amor não falha, em teus braços é meu descanso. Por que a gente é assim? Vou dar um exemplo bem didático. Quando a gente nasce com um tanquinho do amor. Só que por N problemas, os nossos pais muitas vezes não têm as condições de encher o nosso tanquinho da forma como a gente esperava que ele fosse cheio. E aí a gente vira adultos com um tanquinho sempre na luz vermelha. E aí a gente para em um monte de lugar para abastecer. Só que só tem um lugar para abastecer. Esse amor do nosso tanquinho só pode ser preenchido por Deus. Você não tem que estar abastecendo em outros lugares porque não tem como suprir essa falta desse tanquinho. Eu estou falando isso, não é para você botar culpados em pai ou mãe. Nossos pais também tiveram os problemas deles. Muitos pais acham que suprindo necessidades de materiais. A gente não vai entrar nisso. O que importa não é o que foi feito, mas o que eu faço a partir desse conhecimento a respeito do meu tanquinho, que eu insisto em encher com coisas e com pessoas que não são Deus. Raabe largou a maneira errada de preencher o vazio da vida. As nossas velhas dúvidas em relação a nós mesmos, as dúvidas negativas. Nós precisamos nos entregar em crescimento que o Espírito Santo vai operar dentro de nós. Deus restaura a nossa autoimagem. Nós não precisamos mais ser codependentes emocionais. Nós não precisamos nos sentir obrigadas a salvar o mundo. Não precisamos mais ter medo do abandono. Olha só, toda dependência,
toda mágoa, elas geram contradições em nossos comportamentos. Tem coisas, minhas irmãs, que em Cristo nós não podemos mais aceitar. Tem coisas que em Cristo nós não podemos mais viver de uma forma contraditória. Se eu canto que Ele sara a minha alma, por que eu aceito relacionamentos abusivos? Se eu canto que nos braços dele é o meu descanso, por que eu fico insistindo em querer curar o outro? Muitas vezes, Deus nos chama ao crescimento e ao amadurecimento, e isso implica em passar um tempo só nós e Deus. Coisas boas nos impedem de viver coisas melhores. E aí, mais uma vez, Raabe. Imagina se Raabe tivesse feito isso. Eu não tenho jeito mesmo. Fui prostituta. Todo mundo está sabendo do meu passado. Estou condenada a aceitar qualquer coisa. Não. Quando Raabe foi para Israel, ela conhece Salmão, um guerreiro de Josué. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Se Raabe tivesse escolhido um homem com base no que ela pensava a respeito dela, ela estava ferrada. Raabe escolheu um homem com base no que Deus tinha para ela. Descansou no Senhor. Largou o dedo podre para Deus. Deus não permite que o nosso passado seja usado contra nós. Ele redime tudo. Quando ela casa com o Salmão, ela compreende que muitas vezes Deus não nos dá o que nós queremos. Deus nos dá o que precisamos. Tem pessoas que querem relacionamentos, mas o que ela precisa é estar sozinha. Aprender a estar bem com Deus, a ser inteira em Deus, para depois ter um outro relacionamento. Talvez Deus queira que você esteja sozinha para que você encontre primeiro o seu lugar aos pés dele. Deus libertou Raabe da opressão e do papel que Deus tinha para ela. O peso do passado não pode ser algo que impeça a nossa mudança. Se até hoje você não conseguiu operar transformações significativas na sua vida, se até hoje dói o seu passado, entrega ele para Deus. É por isso que a palavra prostituta está ao longo da Bíblia, para que a gente não esquecesse que Deus usa uma prostituta como testemunho de fé. E eu quero dizer para vocês, eu me sinto num ambiente seguro aqui entre mulheres. Se eu olhasse para o meu passado, eu não estaria aqui falando com vocês. Relacionamentos abusivos, uma imensidão de relacionamentos. Sabe por que eu não era prostituta? Porque prostituta recebe. Eu nunca recebi, porque eu achava que o meu corpo não era digno de alguém pagar. Podia usar como quisesse. Se eu me agarro no que eu penso ao meu respeito, Deus nunca pode me usar para estar aqui falando para vocês. Se agarre no que Deus tem para você. Eu preciso ser amada pela definição de amor que Deus tem, e não pela definição de amor que as outras pessoas estabelecem para mim. Não importa onde você andou, importa o que Deus vai fazer de você. Para quem é casada, para quem tem filhos, eu quero falar da codependência emocional. É muito fácil a gente deixar que a nossa vida se concentre nos problemas dos nossos filhos, dos nossos maridos, ao invés de nos concentrarmos na nossa caminhada com Jesus. Somente Deus pode transformar os nossos filhos, somente Deus pode transformar os nossos maridos. E mesmo assim, eles terão que convidar Jesus para fazer essa transformação. A melhor forma de ajudar o seu marido, ajudar os seus filhos, é deixar que eles tenham as suas próprias quedas, e que nesse mesmo tempo eles vejam o que Deus está fazendo na tua vida. A melhor e mais saudável reação ao comportamento disfuncional de marido e filho é vivermos como testemunhas do poder transformador de Jesus. Concentre-se em Jesus, coloque seus pedidos diante dele, deposite nele a sua fé.
Permita que Ele aumente a fé e cure o seu coração. Você vai precisar de forças para grandes batalhas que Deus te pôs na sua vida. Seus filhos e seu marido precisam de muito amor. E para abastecer esse tanquinho do amor, para você despejar amor nos seus filhos e no seu marido, você vai ter que ter uma conexão muito forte com o Pai. Você vai ter que estar alimentado do amor do Pai todos os dias, para que através de você venha amor e não controle, e não crítica, e não dependência emocional. Raabe entendeu que o que definia ela é que ela era uma filha amada de Deus, e tudo que ela fazia partia dessa convicção. Raabe compreendeu que ela não poderia resolver a vida dos outros, a não ser que ela resolvesse a vida dela mesma. Quando ela salva a si mesma primeiro, depois ela salva os outros. O codependente emocional está sempre procurando alguém com problema. Ele precisa estar salvando alguém. Por isso que a gente fala do dedo podre. O dedo podre é uma necessidade de encontrar alguém para qual eu seja importante. Você não precisa mais disso, porque a sua identidade, ela não vem de fora para dentro. A sua identidade vem de dentro para fora. Quanto mais Jesus for formado em você, menos codependente emocional você se torna. Salmo 139, 13, 17. E eu creio que é nisso que Raabe se agarrou. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Digam comigo, modo especial e admirável. Olha para o lado e diz para sua irmã, você é especial. Você é admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Raabe foi entendendo o amor de Deus e foi ficando forte. Quanto mais eu entendo o amor de Deus por mim, menos controladora eu sou. Eu preciso ser uma cuidadora que cuida porque transborda amor, não aquela que cuida porque eu preciso do amor que vem de fora. Efésios 3, 17 e 20, gente, olha só. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, será que nós temos aqui noção da largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus? Como ter noção desse amor? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você acha que está bom? Pode ficar extraordinário tendo uma vida com Deus. Em Cristo eu posso ser cuidadoso, sem ser controlador. O meu doar não é pesado, porque é uma extensão do amor de Deus por mim. Cuidar do outro a partir do que eu tenho dentro de mim. A partir do que Deus gerou em mim. E eu dou, e esse amor não se esgota. Porque a todo tempo eu recebo de Jesus. Você não pode se machucar ao doar, ao amar. Nós não precisamos atender às necessidades de todos. É muito caro ser ajudado por um codependente emocional. O codependente emocional, ele apresenta conta. Ele diz o quanto ele fez por você, ou o quanto ele não foi amado como deveria. Cuidado quando você lida com um codependente emocional, para não ficar alimentando os vícios dele. Cuidado com o doar que não é bíblico. Até Jesus disse não.
Teve situações que Jesus se recolhia, ele ia orar, ele ia ficar com o Pai. Teve momentos que ele não curou todo mundo, não estava o tempo todo com todo mundo. Ele, sendo Deus, ele reconhecia a necessidade dele se recolher. E ele não curou todo mundo. Leia nos evangelhos quantas vezes Jesus foi ficar com o Pai, quantas vezes Jesus se retirou, porque ele só podia ajudar os outros quando ele fosse suprido pelo Pai. Ele não tinha como estar só doando mesmo ele sendo Deus, que dirá nós, minhas irmãs. Que tipo de cuidado eu tenho comigo? Quando eu quero cuidar do outro, eu quero isso mesmo, ou eu quero ser amada através da vida do outro? Amor é uma escolha de quem está com Jesus e não uma compulsão. Eu decido amar alguém e me envolver com alguém, mas eu não preciso disso. Jesus nos dá essa liberdade. Jesus nos tira para algo insano, que é a compulsão de estar em relacionamentos. Adultecer é ver o outro como ele é e não como a gente idealiza. Raabe me leva a crer que ela era uma dependente emocional porque ela preferia ser maltratada do que estar só. E tudo isso se conserta tendo uma vida de comunhão com Deus e pedindo para Deus tratar a nossa baixa autoestima. Só tem dependência emocional quem tem baixa autoestima. Em relação ao dependente emocional, cuidado. Cuidado para compreender se ele te ama genuinamente ou ele se precisa do teu amor para validar algo nele. E aí, o dependente emocional, ele aceita ser ignorado, ele aceita ser responsável pelo bem-estar do outro, ele se sente responsável pela felicidade do outro. E aí, lá em Mateus 23, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo e semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e toda a lei e os profetas. Deus desperta Raabe para tudo que estava disfuncional. Deus coloca as coisas no lugar na vida da Raabe. Quando Raabe descansa no que Deus tem para ela, a vida começa a ir para o seu propósito. Vocês querem ver o maravilhoso disso? Que é algo lindo demais? Mateus 1. Mateus 1 é a genealogia de Jesus. Por que só à medida do que a gente convive com Deus, a gente consegue ler a Bíblia e a Bíblia aí vai falando com a gente? Todo mundo que vai ler a genealogia de Jesus, meu Deus, esse monte de nome, fulano que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, mas por que isso? É por esse momento, minhas irmãs. Olha só, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Gente, essa é a genealogia de Jesus, o rei dos reis. Raabe está lá por uma decisão de se deixar ser guiada por Deus. E olha só, Raabe gerou Boaz, que gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth gerou Jessé e gerou o rei Davi. Ou seja, Deus tirou Raabe lá de Jericó para ser a avó do rei Davi. Vocês têm ideia do que é isso? Genealogia de Jesus. A ascendência de Jesus tem sangue de prostituta. O que é isso, gente? Qual é a mensagem que Deus quer para nós? Deixa eu te levar onde eu quero levar e fazer de você ascendência de reis.
Nós dependemos do amor que Deus tem para nós. E esse amor vai transbordar na nossa vida e através da nossa vida nas outras pessoas. E nós vamos ter relacionamentos saudáveis. Deus cura o nosso emocional. Nós não podemos ser cristãos só espirituais, gente. E andar emocionalmente doente. Deus nos chama para restauração em todas as áreas da nossa vida. E olha só. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, 14 do exílio até Cristo. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Depois de Raabe, só uma mulher foi mencionada na genealogia de Jesus. Só Maria. Mais uma vez, Raabe, com todos os seus problemas emocionais, com todo o seu passado, com toda a sua dependência, com toda a sua história, mais uma vez ela é honrada. Você vai ser honrada por Deus. A Bíblia fala que em lugar da nossa vergonha teremos dupla honra. Mas deixa Jesus guiar. Entrega para Ele. Entrega para Ele a restauração da sua casa, do seu casamento, da sua alma, dos seus relacionamentos, dos seus filhos. Deixa Jesus fazer em você e descansa. Entrega para Ele que você vai ser levada por Deus, assim como Raabe, para lugares altíssimos. Para que as pessoas vejam o que está acontecendo através da sua vida. Em nome de Jesus, eu oro para que esse dia seja um dia de libertação. Libertação de toda amarra de dependência emocional, de codependência emocional, de traumas do passado, que fazem você aceitar menos do que Deus tem para você. Tem gente aqui que já se deixou de orar pelo seu companheiro. Tem gente aqui que já deixou de orar para o seu filho. E Deus está te chamando para um posicionamento. A sua influência nesse mundo, a sua história nesse mundo, o seu posicionamento nesse mundo. Quando Raabe toma uma posição, ela amarra o cordão vermelho lá, muda a história de toda a família dela. Toda a família de Raabe é resgatada, porque ela toma um posicionamento em Cristo. E aquele cordão vermelho hoje é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos restaura. Coloquemos, minhas irmãs, todas as nossas dores diante do altar, todas as nossas dores diante de Jesus. Jeremias 2,13 fala: o meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixaram vazar a água da chuva. Cisterna rachada é tudo que você procura para preencher o vazio dentro de você que não seja Jesus Cristo. Não cave cisternas rachadas e não abandone o seu Deus. Jeremias 17, 5, 8 fala o seguinte: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O sentido dessa confiança aqui é confiar a minha esperança. Isso não quer dizer que eu não confio numa amizade. Eu confio na Laura, eu confio na Andressa. Não é essa a confiança. É no sentido de você está amaldiçoado se você não depender exclusivamente de Deus. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha a promessa, gente, sempre tem promessa. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Raízes firmes quando nós estamos em Deus. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quem confia em Deus, quando tiver o dia da seca, quando tiver problemas, e todos nós vamos passar por problemas, vai estar firme, vai ter uma palavra de esperança.
Profetiza no teu casamento, profetiza na vida do teu filho, profetiza nos teus negócios. Deixa as pessoas ver que em plena quarentena, na tua casa está abundando as coisas.